Boa noite, amados irmãos. Vamos iniciar o culto com a leitura do Catecismo Puritano na pergunta de número 10, tá? Eu lerei a pergunta e a resposta. Como Deus criou o homem? Deus criou o homem, macho e fêmea, à sua própria imagem, em conhecimento, justiça, santidade, com domínio sobre as criaturas. Amém. Peço que os amados irmãos baixem suas cabeças e oremos. Santíssimo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, ó Pai, por estarmos aqui na Tua Santa Casa neste domingo, Deus, Teu dia. Te agradeço pela comunhão que se encontra aqui, Senhor, com todos os irmãos reunidos, alegres, Senhor, para Te cultuar. Amado Pai, que nossas mentes possam estar voltadas totalmente para Ti, para a leitura da Tua Palavra e para o aprendizado da Tua Palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Peço aos amados que fiquem de pé e façamos a leitura do recitativo que se encontra em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Eu faço a leitura e os irmãos repetem comigo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Peço que o irmão... Podem sentar, irmãos. Peço que o irmão Nelson venha à frente para entoarmos o cântico que se encontra impresso no boletim. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o Salmo de número 1. Quão bem-aventurado é o homem que não anda conforme as ímpias sugestões de conselheiros maus. Não se detém no caminhar de homens pecadores, nem se assenta em comunhão com o escarnecedor. Porém o seu prazer está na santa lei de Deus, e dia e noite nessa lei medita sem cessar. Qual árvore plantada está junto das muitas águas, tal é o homem, pois no tempo fruto próprio dá. E murcha não será jamais toda a sua folhagem, bem-sucedido ele será em tudo que fizer. Os ímpios nunca são assim, são como a palha ao vento, no juízo e na congregação dos justos cairão. Pois o Senhor conhece bem dos justos a vereda, mas o caminho dos perversos sim perecerá. Peço aos amados que fiquem de pé em reverência à palavra de Deus e leiamos Deuteronômio capítulo 20. Leitura responsiva. Eu lerei os versículos ímpares
E os irmãos leiam os versos pares. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se ajeitará e falará ao povo. E dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. O Senhor vosso Deus é que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e não expulsou? Vai, torne-se para casa, para que não morra na peleja e lute. Qual homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e o outro homem a receba. Continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual homem medroso de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derrame. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de uma cidade para pelejar contra ela, Se a sua resposta é de paz, e te abrir as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos do sexo masculino que houver nela passarás a fio de espada. e os animais, e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e desfrutarás do despojo dos inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destes povos. Porém, das cidades dessas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida o que o Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente: os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. que fizeram seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muito tempo, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás. Pelo que não o cortarás, pois será a árvore do campo algum homem, pois será a árvore do campo algum homem para que fosse sitiada por ti. Mas os árvores cujos frutos souberes não se comem, desfrutarás, cortarás contra a cidade de guerra. Amém. Chama à frente o irmão Nelson para entoarmos mais um cântico. Vamos louvar o nosso Deus com o Salmo de número 3. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus, são muitos que contra mim
nem Deus o salvará. Tu és minha glória, escudo meu, exaltas o servo teu, responde-me do santo monte seu, e pego no sono ao deitar. Acordo, pois me sustens, não temo a multidão ao meu redor, que contra mim está. Levanta-te, ó Deus, vem me salvar. Feriste inimigos meus, seus dentes quebrastes, ferindo-os de uma vez. Pertence a salvação, a bênção divinal esteja, pois, no povo teu, Senhor. Amém. Chama à frente o presbítero Diego para o momento de intercessão. Baixemos nossas cabeças nesse momento e nos colocamos diante de Deus com o coração quebrantado por esses pedidos. Senhor Deus, Pai, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Pai amado, nós te agradecemos nesse momento por ter nos trazido à tua santa casa de oração, para que juntos, reunidos, possamos pedir perdão, Pai amado, por todas as falhas, todas as culpas, todos os erros, porque somos conscientes que somos fracos, pecadores, que temos, ó Pai, caído em transgressão, caído em pecado contra Ti. Muitas vezes somos guiados pelo nosso coração, cheio de desejos, cheio de malícias, e nós muitas vezes desviamos e resvalamos os nossos pés do Teu santo e reto caminho. Perdoa-nos, Senhor, torna-nos cada vez mais firmes no caminho Teu, ó Pai. Que Tu venha fortalecer-nos na Tua obra, fortalecer-nos na Tua palavra, fortalecer-nos a fé, o amor, o Espírito, Senhor, para que dia após dia venhamos fazer tudo para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, ó Pai. Deus amado, Deus santíssimo, te pedimos, Senhor, pelo fortalecimento da igreja, fortalecimento do corpo do Teu Filho amado Jesus Cristo, a qual Ele é o nosso cabeça. Pai amado, que Tu venha, ó Pai, restaurar a Tua casa, que Tu venha, ó Pai, trabalhar em todos os membros que compõem a igreja do Teu Filho amado Jesus Cristo, não só aqui neste lugar, mas em todo o mundo. Pai amado, que Tu faça com que a Tua sã doutrina venha a ser pregada nos púlpitos da igreja,
Que tu venha, ó Pai, fazer com que teu povo venha amar a tua palavra, fazer com que teu povo venha cada vez mais se moldar conforme a tua imagem e semelhança, Senhor. Buscando-te, Senhor, arrependendo dos pecados e cada vez mais tendo fome e sede pela tua palavra e pela a oração a qual nós possamos, ó Pai, te buscar dia após dia em oração cada vez mais. Deus amado, peço que tu venha trazer união entre os irmãos, amor, alegria, paz, prosperidade, e que em toda e qualquer situação o teu nome seja glorificado na vida de cada um. Que nunca venhamos murmurar, que nunca venhamos, ó Pai, levantar a voz contra aquilo que tu tem designado para nós, mas que venhamos, Senhor, nos colocar na tua santa e soberana vontade, ó Pai. Deus amado, Deus supremo, te pedimos, Senhor, contra toda idolatria, que tu venha, ó Pai, destruir os ídolos do nosso coração, que tu venha, Senhor, destruir tudo aquilo que nós temos colocado além de ti, que tu seja, Senhor, o nosso refúgio, que tu seja, Senhor, o nosso abrigo, que tu seja, Senhor, o nosso castelo forte. Pai amado, destrói, Senhor, tudo aquilo que tens tomado o teu lugar em nossas vidas. Que não venhamos nos apegar ao dinheiro, que não venhamos ter mais amor pela nossa família, que não venhamos ter mais amor pelo nosso trabalho, nem pela nossa casa, nem pelo nosso lar, mas que venhamos te amar acima de todas as coisas, Senhor. Pai, bem sabemos que tudo aquilo que nós colocamos acima de ti em nossas vidas são ídolos. Destrói-os, Senhor. Destrói tudo isso, faça com que venhamos te amar acima de tudo. Pai amado, nesse período a qual a nossa cidade está chegando próximo, de tamanha festa de idolatria também, te pedimos que tu venha quebrantar corações, fazer com que reconheçam, Senhor, que só o Senhor é Deus, que só tu, ó Pai, é o Deus de salvação, que não existe nenhum homem, que não existe outro nome maior do que o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que venham reconhecer que só podem chegar a ti, ó Deus, através do teu Filho amado Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ó Deus Santíssimo, também te pedimos, ó Pai, pelas famílias que compõem esta igreja, que tu possa, ó Pai, trabalhar no coração dos pais, para que sejam líderes em seus lares, para que sejam verdadeiros sustentadores e dispenseiros, ó Pai, protegendo as suas esposas, amando as suas esposas assim como o Senhor Jesus Cristo amou a igreja, que possa, ó Pai, educar os seus filhos, pelas mães, também te pedimos que sejam verdadeiras auxiliadoras, que sejam verdadeiras, ó Pai, alicerces do lar, para que possam ajudar na educação dos filhos, mantendo as atividades do lar de forma correta, e que tu venha unir, ó Pai, pais e filhos, filhos e pais, para que teu amor seja, ó Pai, demonstrado a toda a sociedade, através das famílias desta igreja, sendo luzes em seus lugares, em seus lares, nos seus trabalhos, ou em qualquer lugar que for, que tu venha, ó Pai, trazer paz, alegria, união às famílias, que tu venha reinar em cada coração, tornando os filhos obedientes, tornando os filhos zelosos em tudo aquilo que fizerem, ó Pai. Pai amado, te pedimos tudo isso, confiando plenamente na tua graça, no teu amor e na tua misericórdia, do teu alto e sublime trono onde tu estás, que esta oração suba como um cheiro suave em tuas narinas, e que tudo seja conforme a tua santa e soberana vontade. Porque quem somos nós para dizermos o que tu deves fazer? Mas se nós rogamos a ti, é porque confiamos que tu podes, e que se tu quiseres, tu fazes. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós te pedimos para todos sempre. Amém.
Vamos agora para o momento de ofertório. Leamos 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6, 7 e 13. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus, pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuis para eles e para todos. Os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas podem depositar logo aqui à frente. Oremos. Amado Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, pelas ofertas que aqui foram depositadas, ó Pai. Que todas essas ofertas venham a ser utilizadas para o teu trabalho, amado Deus. Pai, também te peço pela pregação que está por vir neste momento, que nossa atenção esteja voltada para a tua palavra, Senhor. Que o Senhor trabalhe através do teu pregador para que traga a tua sagrada escritura para nós, de forma clara, Senhor. Que possamos compreender e aplicar em nossa vida. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Convido a todos a, nesse instante, se colocarem de pé, tendo em vista que a palavra de Deus, mais uma vez, será lida. E o texto que trago para vocês, conforme já há algum tempo estamos expondo aqui na Igreja do Senhor Jesus Cristo, o texto se encontra em Hebreus. E nesse momento vamos ler e expor, neste livro de Hebreus, o capítulo 4, versículos de 1 a 10. Hebreus, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Como sempre, eu farei a leitura do texto que eu tenho em mãos e a igreja acompanhará essa leitura com as versões e traduções que vocês também dispõem aí em suas mãos. Hebreus, capítulo 4, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas as palavras que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, verso 5, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, pois,
que resta entrarem alguns neles, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, versículo 7, determina certo dia, hoje, falando por boca de Davi, muito tempo depois, segundo dantes fora declarado: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Podeis assentar, irmãos e irmãs, isto é, a igreja do Senhor. Mediante esse texto que acabei de ler, acabei de expor aqui, ele traz um tema central. O tema central que motivou o autor a escrever ou dar continuidade à série de argumentos e apresentações quanto à igreja do Senhor, isto é, aos irmãos e irmãs que haveriam de tomar posse, de terem posse este livro, e lerem, e entenderem, e aplicarem em sua vida. E o tema central desse capítulo 4, nessa primeira exposição, nesta primeira parte, vai dos versículos, conforme há pouco li, dos versículos 1 ao versículo 10. E o tema central é o descanso de Deus. É o tema da nossa mensagem nesta noite, o descanso de Deus. E à medida que nós avançarmos, como sempre temos feito, nesse texto, na nossa pregação e exposição da palavra de Deus, vou destacar quando em realce, em relevo, em destaque, o tema descansando, ou o descanso de Deus, ele surgir à nossa frente. Com a ajuda de Deus, mediante Cristo Jesus, lembrando que o texto, evidentemente, já falou comigo. Deus já falou primeiramente comigo. As devidas correções e entendimentos, evidentemente, foram primeiramente aplicados e são aplicados em minha vida. E assim agora eu passo para vocês, como recado de Deus, como mensagem de Deus para você nesta noite. Não é à toa que você está aqui nesta noite. Deus trouxe vocês para juntos ouvirmos a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo entendê-la e também com o auxílio dele aplicar em nossos corações. Quando, ao sairmos novamente desse templo, voltando à nossa vida secular, aos nossos lares, possamos, com as lições aprendidas, colocá-la em prática, dia a dia, no nosso cotidiano, para a honra e glória do nosso Deus e também para descanso, refrigério de nossa alma. Assim seja, no nome santo de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Muito bem, irmãos, chegamos ao capítulo 4, nesse momento de introdução, onde eu preparo a mente de vocês para tudo que nós vamos aqui expor. E a partir do capítulo 4, o autor, ele centraliza a sua linha de raciocínio, a historicidade dos grandes feitos de Deus no que tange à salvação do povo de Deus. É evidente que aqueles que já estão familiarizados com esse texto, o livro de Hebreus, a partir do capítulo 5, mais apropriadamente do capítulo 6 em diante, ele volta ao tema central, que é Cristo Jesus, homem, Cristo Jesus, Deus. E agora, assim como nós vimos desde o primeiro capítulo até o capítulo 3, as aplicações e aquilo que o autor estava chamando a atenção dos seus primeiros leitores, quanto às promessas de Deus e com relação ao povo de Deus que se achegaram a Deus, andaram juntos com Deus, provaram os dons, as manifestações
da graça de Deus e da sua misericórdia na vida do povo de Deus, muitos tombaram no meio do caminho. Caíram. Apostataram. E como diz o autor, estes não entraram no descanso de Deus. Descanso este prometido por Deus desde antes a fundação do mundo. Por vontade divina, sim, por desejo de Deus, Ele reservou, diante do seu propósito, que nós, a semelhança dEle, você, a semelhança dEle, haveríamos de encontrar repouso, refrigério e descanso. E como nós vamos ver daqui a pouquinho, muitos no passado, muito distante, nos dias aonde o autor escreveu esta epístola e os seus primeiros leitores, tempos depois, nossos dias e até os dias futuros, antes da vinda de Cristo Jesus, muitos também não adentrarão nesse descanso prometido por Deus. E a minha tarefa nesta noite é mostrar a vocês porque talvez até mesmo você não entre nesse descanso que Deus tem prometido para o seu povo. Gostaria que vocês abrissem no livro de Salmos, Salmos 95, aonde não só o autor aos Hebreus assim alertou o povo e os leitores dos seus dias, desde o passado Deus também tem alertado ao homem, ao povo e ao seu próprio povo que se dirige, pretende estar diante de Deus e andar nele. E assim, o salmista, no Salmo 95, dos versos 1 a 11, preste atenção no que ele diz. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, pois, e adoremos, e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do nosso Senhor, que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelha de sua mão. Agora preste atenção. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como em Meribá, como no dia de Massa, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostoso com esta geração, e disse: esse povo de coração transviado não conhecem os meus caminhos. Por isso, diz o Senhor, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Resta um descanso para o povo de Deus, seja no Novo Testamento como promessa, seja no Antigo Testamento como profecia. Resta um repouso para o povo de Deus. Daí, já começa no horizonte ainda um pouco distante, o nosso tema, o descanso de Deus. E a partir de agora, chamo a atenção de vocês a voltarem
e manterem o texto aberto. Hebreus capítulo 4, verso 1 a 10. E como sempre fazemos, nós dividimos e vamos dividir esta primeira parte em 3 blocos. O primeiro bloco, versículo 1 e 2. O segundo bloco, versículo 3 a 5. E o terceiro e último bloco, versículo 6 a 10. Nós fazemos isso porque a colocação e a estrutura do texto nos concede assim fazermos, e também para facilitar o entendimento, os destaques e as devidas aplicações. Portanto, mais uma vez, o nosso texto será dividido em 3 blocos. E já agora quero chamar a atenção de vocês a esse primeiro bloco, versículos 1 e 2. Diz assim o autor. Permita-me mais uma vez ler e passar as devidas aplicações de como aqueles irmãos há mais de 2000 anos atrás deveriam entender, após ter lido esse texto, e como eles deveriam aplicar em suas vidas há mais de 2000 anos atrás, e agora também a você, como você deve entender essas passagens, esses blocos, e também aplicar em sua vida. Lembrando, como sempre, a palavra de Deus, ela é viva, significa dizer que ela é atemporal. As mesmas verdades e lições que nós acabamos de ler aqui, vamos ler mais uma vez, foram aplicadas naqueles irmãos há mais de 2000 anos atrás, também deve aplicar a você, hoje, agora, e para todo sempre, até o retorno de Cristo Jesus, porque a palavra de Deus, ela é viva, por isso ela é atemporal. As lições válidas para 2000 anos atrás são as mesmas que valem como imperativo para você nesta noite. Portanto, vamos agora ao nosso primeiro bloco, versos 1 e 2. Diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou de nada, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Uau! O autor, como nós tínhamos visto na segunda parte do capítulo 3, ele advertindo o povo, aos seus leitores, como eles deveriam prestar atenção e obediência à palavra de Deus, a custo de sua própria vida ou condenação eterna. Nossos irmãos, há mais de 2000 anos atrás, ao começarem a lerem esse texto, compreender que, mais uma vez, o autor está chamando a atenção quanto ao severo juízo e manifestação de justiça de Deus. Se ele não poupou o povo no passado, mesmo aquele povo que buscava, talvez como você busque, esteja buscando agora, aqui nesse recinto. E o autor está dizendo, pessoas no passado, assim como você hoje, buscaram de Deus a sua misericórdia e graça, porém não a alcançaram. E por isso não entraram no descanso de Deus. Vejamos, versículo 1 e 2. Temamos, portanto, irmãos, é o autor dizendo para os seus dias, não é só para o passado, mas para os seus dias. Em outras palavras, parafraseando aqui, ele está dizendo, eu, meus irmãos, temo por vocês. Eu temo por muito de vocês que estão dentro das igrejas do Senhor Jesus Cristo. E ele vai dar a razão, por isso, Almeida preferiu traduzir o original grego, que esse livro foi escrito, como também em hebraico. Ele diz, temo, portanto, a explicação, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus,
suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ou, no particípio, eu temo que vocês, no final, vão falhar. Vocês vão falhar. Vocês não vão entrar no descanso de Deus. Vocês não podem entrar no descanso de Deus. Esse primeiro verso soa como uma introdução do autor ao tema que ele vai desenvolver nesses blocos. E por que nós entendemos que o versículo primeiro seja uma introdução? Porque a partir do segundo versículo é que ele vai começar a desenvolver o que ele colocou nesse primeiro versículo. Então o primeiro versículo é o tema do que ele vai discorrer. É tanto que no versículo 2 ele diz assim: por quê? Veja aí que o porquê é junto. Ele não está fazendo uma pergunta aos seus leitores. Ele está fazendo uma colocação do versículo 1. E a resposta do porquê ele colocou a sentença no versículo 1. Ele explica: porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Essas boas novas aqui é do Evangelho. Quanto é o Evangelho de Cristo Jesus? Boas novas significam boas novas em Cristo Jesus. O Evangelho, Evangelion tom tomar, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Portanto, também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, isto é, os nossos irmãos no passado. Mas as palavras que eles ouviram não lhes aproveitou de nada, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Não sei se você conseguiu entender o que o autor colocou aqui. Vamos entrar na mente do povo a qual essa carta foi destinada originalmente, a todo o povo de Deus. Esse autor, ele começa a discorrer uma impressão, um sentimento pessoal dele. Possivelmente o autor deste livro fosse um pastor, quem sabe um apóstolo. E ele viu como a igreja do Senhor Jesus Cristo nos seus dias havia caminhado, estava caminhando, desenvolvendo o Evangelho de Cristo nas suas vidas. Possivelmente, ele testemunhou, dentre o povo de Deus, muita frieza de coração, apatia quanto às coisas de Deus. O povo esfriando, não desejando ir mais ou pertencer mais às igrejas, não ter mais a alegria de sair do seu lar, de vir à igreja para louvar, bendizer e cultuar a Jesus Cristo como Deus, como seu Senhor, e não só como seu Senhor, também como seu Salvador. Talvez, possivelmente, o autor deste livro presenciou pecados, práticas de pecados graves, dentre o rol das igrejas do Senhor Jesus Cristo. Possivelmente esse autor, conhecedor da história relatada no Antigo Testamento, viu que nos seus dias, muitos dentro das igrejas do Senhor Jesus Cristo, praticando e vivendo as mesmas obras, as mesmas práticas do povo do passado, dos seus irmãos no passado. E por isso, ele chegou a essa conclusão. Eu temo que assim como no passado, muitos não adentraram no descanso de Deus, pareça que entre vocês haja alguns que não entrarão também nesse descanso, por causa da incredulidade de vocês. Posto que, quando não há fé, o antônimo de fé é falta de fé, é descrença. Se não há fé,
evidentemente não há como você crer em Deus. Não há como nenhum ser humano sem fé possa crer em Deus e nas suas promessas. Porque a dúvida, a incerteza e a insegurança terá como prerrogativas, imperativos, o seu distanciamento de Deus. Uma vez que a fé é quem lhe aproxima de Deus. Ou melhor, que faz Deus se aproximar de você. Um pouco mais adiante nós vamos ver que esse mesmo autor vai deixar assim escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Posto que aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que creiam na sua palavra. E creiam nas suas promessas. Então o autor, no versículo 1, faz uma introdução e agora ele começa a discorrer sobre o assunto que ele vai tratar. Incredulidade. Incredulidade. E ele vai apontar como incredulidade, não é o povo ímpio lá fora não, era pessoas como você dentro da igreja que não crê, você não consegue viver o evangelho de Cristo na sua vida, você não consegue colocar em prática a palavra de Deus na sua vida. Você tem e pode ter, está vivendo essa vida cristã com uma máscara, como crente, quando na verdade você é um dos piores dos descrentes. Porque tem descrentes que pelo menos eles nunca ouvem, nunca ouviram, porque também nunca buscaram ouvir da palavra de Deus. Mas você está domingo após domingo, trabalho semanal após trabalho semanal dentro da sua igreja, porém você não crê, você não pratica o que Deus determinou para a sua vida. Por isso que você é um ímpio, você é um descrente. Por isso que o autor diz: eu temo por você. E eu posso dizer: eu temo por você se sua vida for assim. Vamos ao nosso segundo bloco. Versículos 3 a 5. Veja que eu ainda não disse a que se refere a esse descanso, porque o autor ainda não me permitiu, não nos permite. Mas daqui a pouquinho nós vamos ver, afinal, o que é esse descanso. E o que é essa promessa de descanso. Vamos à frente. Segundo bloco, versículos 3 a 5. Tendo dito o que o autor disse, ele agora, no versículo 3 a 5, ele diz: nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse alguém no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Veja como o autor tinha como primaz, como ponto, chave, base, coluna estrutural. O povo de Deus precisa experimentar esse descanso, precisa entrar nesse descanso, senão estará perdido. E aqui ele cria, não uma confusão, mas ele faz uma separação, uma distinção entre aqueles que estão dentro da igreja, mesmo ouvindo a palavra de Deus, porém por causa da incredulidade, como pedra de tropeço, eles não entram nesse descanso. Porém, o autor diz, mas há alguns dentro da igreja que entraram nesse descanso. Estão experimentando esse descanso, já, agora. Vocês percebem, entre o primeiro bloco e o segundo bloco, uma corda que está sendo tensionada. A tensão entre o já e o ainda não. Alguns já entraram, já estão experimentando, provando esse descanso, mas ainda não. Vejam isso, versículo 3: nós, porém, que cremos,
ao contrário daqueles que não creem, por isso não entraram no descanso, desde já. Nós, porém, que cremos, ou entre aqueles que estão dentro da igreja, e ele se soma a estes, nós, a terceira pessoa do plural, ele se inclui, nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Já entramos nesse descanso. O descanso de Deus é futuro, porém as suas primícias já podem ser sentidas, experimentadas sobre aqueles que creem de fato na palavra de Deus. Mas ainda não. O já e o ainda não. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. E aqui, a partir da parte C do versículo 3, o autor, ele começa a fazer uma distinção entre a sua perspectiva, o seu conhecimento sobre o descanso e o que ele representa, o descanso de Deus. E ele diz, olha, o descanso ao qual estou me referindo não é aquele descanso escrito por Moisés, e havendo Deus acabado de criar todas as coisas no sexto dia, no sétimo dia descansou de tudo o que fizera. O autor está começando a explicar. Não é quanto a este descanso que estou me referindo. Não pense assim. Conforme ele diz aí no versículo 4 e 5, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar disse, não entrarão no meu descanso. Se esse descanso não é o sétimo dia, que Deus descansou das obras que fizera, que descanso é esse? Que descanso pode ser esse a qual Deus está se referindo, o autor está se referindo aqui? Ao qual, preste bem atenção, ou você entra e está dentro para a sua felicidade eterna, ou você está fora para o seu infortúnio eterno. Não tem meio termo. Você não pode ter um pé dentro e outro fora. Ou você está dentro eternamente, ou você estará fora eternamente. Nesse segundo bloco, nós temos, a tudo que já fomos aqui expondo, passagens paralelas que corroboram com o que o autor aos Hebreus está aqui dissertando no capítulo 4, e também outros que falaram a respeito disso. Vamos ver o que Paulo falou sobre isso em Romanos capítulo 10. Epístola segundo o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Versículos de 1 a 9. Romanos 10, do versículo 1 a 9. Olha o que aqui Paulo diz aqui. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica diante de Deus a favor deles é para que eles sejam salvos. Porque eu mesmo lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim disse Moisés, não pergunta em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer a Cristo do alto. Ou quem descerá ao Sheol, isto é, ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos. Porém que se diz,
A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vocês veem como Paulo corrobora com a mesma linha de raciocínio que o autor aos Hebreus, nesse capítulo 4, aqui descreve, que os irmãos nossos do passado, o povo de Deus no passado, assim como você hoje ouve o Evangelho, as boas novas de salvação, porém você não crê e não luta contra essa sua descrença. E eles tropeçaram, caíram, se afastaram do verdadeiro descanso de Deus para as suas vidas. Aonde o próprio apóstolo Paulo diz, olha, eu sou testemunha de que dentro da igreja existem pessoas zelosas com respeito às coisas de Deus, porém não com entendimento. Não com entendimento. Porque não tem fé. A palavra que ouviram não é acompanhada de fé. Vocês veem que há uma unicidade entre o que o autor dos Hebreus fala e que Paulo está aqui falando em Romanos 10? Se preocupe não com os ventos não. A coisa mais importante aqui agora, a palavra de Deus, não tema o vento. Deus é o Senhor dos ventos. Lembra de Pedro? Quem é este que até o mar e os ventos obedecem? Estamos aqui na presença dele, ele há de nos guardar de todo o mal, por enquanto. Pois bem, voltando a Hebreus capítulo 4. Porque, versículo 4, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as suas obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, também, você não entrará no descanso de Deus. Você sabe, você está entendendo o que isso implica? Que você está eternamente perdida. Você estará eternamente perdida. A única coisa que lhe pode ainda dar algum little piece, como diz os americanos, uma pequena parte de esperança é o fato de você ainda estar vivo. Mas na hora que você morrer, se você viesse morrer agora, praticando e vivendo a incredulidade, você estaria ou estará eternamente perdida. Por causa da sua incredulidade, da sua dureza de coração. Não é só você dizer, eu sou crente, Deus há de me salvar. Os judeus incrédulos do passado também diziam, eu também sou filho de Abraão. Vocês se lembram quando Jesus disse, então se você é filho de Abraão, pratica as obras de Abraão. E que obras foram essas, Jesus? Abraão creu em mim, viu o meu dia nos seus dias e se alegrou. Porém, vocês querem me matar. Lembram? Está lá em João. Capítulo 6, capítulo 7. Praticar as obras de Abraão é crer como Abraão creu. Uma simples babosear de palavras ecoadas pelo tom, pelo sopro da sua boca, não lhe faz um crente. Não lhe torna de fato um filho ou uma filha de Deus. Mas sim você crê na promessa de Deus. Sim você viver praticando esse evangelho. Tendo dito isto, vamos ao nosso terceiro e último bloco. Versículos 6 a 10. Preste atenção aqui, o fechamento dessa primeira parte, dessa primeira parte, né, do versículo 1 a 10.
Visto, versículo 6. Portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Todavia, de novo, determina Deus certo dia, dizendo: hoje, se ouvirdes, falando por boca de Davi muito tempo depois, segundo fora declarado anteriormente, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Versículo 6 e 7, vamos entender aqui para poder prosseguir. Versículo 6, visto, isto é, tendo em vista tudo o que eu falei, tudo o que eu coloquei até agora, do versículo 1 ao versículo 5, é necessário, uma vez seguindo a linha de raciocínio do escritor, precisamos entender. E tendo entendido, ele começa a explicar: olha, resta ainda um povo para entrar nesse descanso de Deus. E aqui precisamos parar. Afinal, o que é que o autor está dizendo? Ele não tinha acabado. Nós, porém, que cremos, entramos nesse descanso. E como ele agora novamente está dizendo, resta ainda para o povo de Deus entrar no descanso. Lembra da tensão, da corda, entre o já e o ainda não? Em outras palavras, eu creio que o autor falou por boca divina, sim, por vontade de Deus. E como Deus tinha dito, olhe, possivelmente, por causa da sua incredulidade, você não entre no meu descanso. Esteja fora no meu descanso. Porém, todavia, entretanto, ainda há chance para você. Porque Deus, diz o Senhor, Ele é bom. Ele é bom. É o que o autor está dizendo aqui. Deus é muito bom. Ele está dizendo que ainda há tempo para as pessoas que ainda não entraram, não gozaram, não estão gozando das primícias desse entrar no descanso de Deus. Você ainda pode entrar. Ainda há pessoas que adentrarão e experimentarão esse descanso. Ainda há uma oportunidade. Todavia, como diz aqui o autor, não sei se você prestou atenção, desde o versículo 1 até o versículo 7, quantas vezes o autor aqui destacou, hoje, hoje, hoje. Se você for e é um leitor ou um ouvinte cauteloso, cuidadoso, você vai ver que, como eu disse anteriormente, o autor continua ainda fazendo esse destaque, esse hoje aí com H maiúsculo, independentemente de um ponto final de uma sentença. Por exemplo, como ele diz aqui, no versículo 7, de novo determina Deus certo dia, vírgula. Agora, por que o H de hoje é maiúsculo? O antecedente de um fechamento, seguindo aqui uma regra gramatical, para o hoje ser maiúsculo, tinha que ser um ponto. Haveria de ter uma sentença com um ponto final. Mas o autor não encerrou sua linha de raciocínio. Significa dizer, para o que ainda não ouviram, quando eu falei disso anteriormente, esse hoje aqui, ele é atemporal. É um hebraísmo ao qual só é aplicado à pessoa de Deus quando ele fala. Isto é, assim como Deus hoje, falando no passado, o H é maiúsculo, o autor está dizendo, hoje, agora, aqui, dia 12 de maio de 2019, hoje Deus está falando com você, como Ele falou no passado. Por isso que esse H é maiúsculo, porque é Deus falando. Hoje, ao terem ouvido a minha voz, não endureçam seus corações,
com incredulidade, senão você não adentra nesse meu descanso e estará perdido para todo sempre. Hoje, agora é a hora, agora é o dia. Se você ao sair daqui, morrer, e morrer nessa incredulidade, o que será de você? Que Deus vai perdoar você? Ele está dizendo, não perdoo. Porque a incredulidade faz separação entre Deus e o homem, entre Deus e sua graça. Hoje, de novo, determina certo dia, falando por boca de Davi muito tempo depois. Segundo antes declarara, 2 pontos. De novo, hoje com H maiúsculo, se ouvires a sua voz, não endureçais vossos corações. E agora, para terminar, ele vai dar outro exemplo. Não uma alegoria, mas um exemplo histórico. Porque ele agora vai definir, afinal, o que é a entrar nesse descanso. Versículo 8. Ora, tendo o autor falado de Moisés, da criação, aí ele vai dizer, agora, falando de Josué, sucessor de Moisés. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Em outras palavras, ora, se você entende, ou tem entendido que esse descanso aqui, não está se referindo aos dias da criação, mas sim, o povo adentrar na terra prometida. Como muitos pensam, eu mesmo pensei por muitos anos assim. O descanso, o qual Deus se refere, era o povo de Israel adentrar na terra, afinal que manda leite e mel. Aí o autor está dizendo, não é a esse descanso que eu me refiro. Não foi Moisés que deu descanso. E agora não foi por intermédio de Josué. Ora, se Josué lhe houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, versículo 9, resta um repouso para o povo de Deus. Quinta vez o autor fala sobre repouso de Deus. Repouso de Deus. E é aqui, exatamente aqui no versículo 7 e 8, que o nosso tema aparece. Lembra do tema? O descanso de Deus. É quando ele vai falar agora para os seus leitores, há mais de 2000 anos atrás. Afinal, o que é entrar no descanso de Deus? Talvez seja a sua pergunta, pastor, vá logo. Diga lá o que é esse descanso. Não posso, é só quando o autor chegar aqui para você entender, senão você não vai entender. Não haveria como você entender. Versículo 9. Resta, entretanto, um descanso para o povo de Deus. Versículo 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus. Mais uma vez o autor faz uma tensão. Resta ainda o descanso para o povo de Deus. Você viu? Entre o versículo 7, 8 e 9. E agora, no versículo 10, mais uma vez ele diz, porque aquele, pronome pessoal, né? Do singular, aquele que entrou no descanso de Deus, o autor está dizendo, há pessoas que adentraram nesse descanso de Deus e já experimentaram. Também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E aqui é a aplicação final do autor desta epístola, do capítulo 4. Pois bem, afinal, o que é esse descanso? A palavra grega que o autor aqui, por 5 vezes, 6 vezes agora, fala em descanso de Deus, é catapausis. Catapausis. E literalmente ela aparece mais de 30 vezes
em toda a Bíblia, e dessas 30 vezes, só nessa epístola, aparece mais de 9 vezes. E sempre com o mesmo significado. Isto é, com a mesma interpretação e aplicação. O que significa catapausis em grego? Permita-me traduzir para vocês. Catapausis, descanso de Deus, significa bem-aventurança celestial, na qual Deus habita e da qual Ele mesmo prometeu tornar participantes todos quanto o descanso de suas fadigas, o descanso de suas provas durante sua vida. Deus está prometendo, nós chegaremos de ser provados pela angústia, pelas adversidades, pelas provações, pelo acabar dos choros, das tristezas, das angústias, dos temores, dos medos. Porque Deus prometeu que há de nos dar descanso dessas coisas que nos assaltam, que nos fazem com seu peso curvar diante do temor, do medo, da dor, da morte, da enfermidade, da necessidade, seja da necessidade monetária, seja em tudo que esteja envolvido. Deus está prometendo, eu vou dar descanso a vocês das provações que eu determinei para a sua vida. É isto que significa adentrar no descanso de Deus. Eu vou dar um fim aos pecados de vocês, e vocês adentrarão eternamente no meu descanso, diz o Senhor. Talvez agora você entenda que na sequência, aqui, ao findar o livro de Hebreus, começa o livro de Tiago, o meio-irmão do Senhor. Vocês se lembram o que Tiago falou no capítulo 1, a partir do versículo 2? Parece que Tiago havia lido e compreendido, ou falado mesmo até com o autor dessa epístola. Tiago começa o seu capítulo 1 dizendo: irmãos, irmãs, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações da vossa fé, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela dá fruto, ela produz a capacidade de você continuar crendo, esperando em Deus, apesar de... Oh glória! Descansar da dor, do sofrimento, descansar das angústias, das necessidades, descansar de tudo e entrar nesse descanso de Deus, eterno, infindável. Vocês se lembram quando os apóstolos estavam tremendo, escondidos dentro de uma casa fechada, as quatro paredes e as portas e janela, porque estava havendo uma grande perseguição por causa do corpo de Jesus que havia sumido, e a guarda pretoriana estava buscando, caçando todos aqueles para levar à prisão, manietado e a julgamento, que se diziam ou que se nomeavam como seguidores de Jesus Cristo. E dado momento, os discípulos escondidos, trancados numa casa, Jesus aparece a eles. E vocês se lembram qual foi a palavra de ordem que Jesus deu para eles? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Essa paz que Jesus nos promete, que Ele nos dá, não é paz para você viver bem agora, mas é a paz de saber que por mim mesmo eu estou perdido,
mas por meio da fé eu entro no descanso de Deus e eu encontro paz para mim. A ponto, como diz Tiago, de ter como motivo agora de toda alegria o passar por várias provações, porque nem mesmo essas provações agora será capaz de trazer para mim infelicidade, angústia, medo, temor. Pelo contrário, ela vai produzir em mim cada vez mais paz, 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 paz com Deus. Querem saber por que nós chegamos a essa linha de raciocínio? Por que o descanso de Deus é paz das angústias, medo, temores, das dores, sofrimentos, que todos nós, sem exceção, temos que passar, e haveremos de passar, e temos passado. Porque o que fez a promessa é fiel. Ele sabe que eu sou infiel, que você é infiel, mas o que fez a promessa, Ele é fiel. Abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 21. Versículo 3 a 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 a 8. Disse João, Apocalipse 21, versículo 3 a 8. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Agora veja o versículo 4 em diante. E Ele mesmo lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, já não mais haverá lutos, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: Tudo está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele me será por filho. Agora presta atenção, versículo 8. Quantos, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você entendeu o tema da nossa mensagem nesta noite? O descanso de Deus. Olha aqui, Apocalipse 21, do versículo 3 a 8. Aonde, quando o Senhor Jesus Cristo retornar a este mundo, e Ele vai retornar, os que estiverem mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos no retorno de Cristo serão transformados. E desse dia em diante, nunca mais, sobre esses olhos escorrerão nenhuma lágrima, porque o meu Redentor, o meu Senhor, o meu Deus, Ele mesmo prometeu que há de vir a cada um dos seus servos e servas, com os seus dedos de suas mãos, enxugará de nossos olhos
toda lágrima, todo choro, toda a nossa tristeza, todo o nosso pranto, todas as nossas lutas. E Ele declarará de uma vez por todas: vencida é a morte pela vitória de Cristo Jesus. Vencido será a tristeza, as provações, as adversidades, por causa da vitória do meu Senhor e Redentor, Jesus Cristo. A Ele, para todo sempre, glórias, honras, por toda a eternidade. Amém. Esse é o que significa entrar no descanso de Deus. Ele enxugar de você todas as suas lágrimas e remover da sua mente, da minha vida, da sua vida, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia. As primeiras coisas passaram, e eis que tudo em Cristo Jesus se fez, se faz e se fará novo. Descanso de Deus foi o tema da nossa mensagem nesta noite, baseado em Hebreus capítulo 4, versículos de 1 a 10. Que Deus a todos abençoe. Convido a igreja a ficar de pé. Vamos mais uma vez nos elevar a Deus em uma oração, agora a oração final, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, da forma como Ele instruiu a mim, a vocês, tanto pela manhã quanto agora à noite. E conforme disse o autor, ainda há uma chance para você, meu irmão e minha irmã. Hoje você ouviu mais uma vez a voz de Deus na sua vida. Para de incredulidade. Basta de viver uma vida dupla, se passando por crente quando você não é, que você não crê em Deus, você não consegue viver o Evangelho. Para. Hoje, é hoje, não é para amanhã não, é hoje. Busca Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, para entrar nesse descanso. Hoje, não é amanhã, é hoje. Hoje. Eu vou pedir ao irmão Mike, que por favor nos eleve a Deus em oração. E após a oração do irmão, a igreja está toda despedida. Tenham todos um excelente restante de noite, uma agradável noite de chuva, que ameniza o calor. E tenham todos um magnífico início de semana. E um abençoado decorrer da semana, em nome de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. E que tenhamos paz, porque podemos crer nessas promessas de Deus, para entrarmos já, agora, nesse descanso de Deus. Seja assim em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso,